Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Meus amados irmãos, eu peço desculpa para vocês que normalmente no sábado o vídeo é colocado às 10 horas. E normalmente eu gravo no início do sábado, ou seja, depois no pôr do sol da sexta. Mas essa semana foi muito cansativo, tive problema na parte elétrica da casa e eu fiquei quase 2 dias sem luz, mas praticamente, quase 2 dias sem luz, não podia botar nada na tomada. Eu não consegui dormir porque aqui é muito quente, então devido a isso eu fiquei extremamente cansado. Eu não consegui gravar antes o vídeo. Então estou gravando esse vídeo agora, sábado, às 10h21 da manhã, e assim que terminar será colocado aos irmãos, tá bom? Só para mostrar para os irmãos que não importa a dificuldade, o evangelho tem que ser pregado. E o tema de hoje, ele é sobre apostasia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre apostasia, as características daqueles que são apostatados e o fim deles, de acordo com a Bíblia. Que a palavra de Deus continue nos mostrando a verdade. Vamos iniciar. Primeiro, o que significa apostasia? Bom, ele é um substantivo feminino, sua primeira característica, né, ou a sua primeira definição, renúncia de uma religião ou crença, abandono de fé, entre parênteses, especialmente da cristã, renegação. Item 2. Ato de renunciar a partido, doutrina, teoria e etc. Essas definições foram tiradas de Oxford Languages, ok? Então, quando a gente vai conversar com uma pessoa que quer falar sobre apostasia, não são todos, mas alguns eles levam muito para esse lado de vamos deixar a placa da igreja, né? De vamos fazer isso aqui. E não é bem assim. Por que eu falo isso? Porque a apostasia ela não está dentro de uma placa denominacional. Ela está dentro da palavra de Deus e na parte viva. Que sentido? A espiritual. Então vamos continuar entendendo. O que Paulo fala sobre apostasia? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então você percebe que a Bíblia, a única verdade para o cristão, ela diz que a apostasia é uma falsa doutrina ou aquilo que é contrário à palavra de Deus. Você acha que está servindo a Deus e não está servindo a Ele, porque a apostasia faz isso. Então, um apóstata, segundo a ideia filosófica, é uma coisa, segundo a ideia bíblica, é outra. Por isso que precisamos tomar muito cuidado com o conhecimento. O conhecimento, ele é importante, mas não devemos misturar o conhecimento humano com o conhecimento espiritual. Por isso que está cheio de placa de igreja aí, cada um falando uma coisa, às vezes a maioria tendo uma ideia errônea, contrária à Bíblia, achando que estão adorando a Deus. Estão servindo a Deus e não estão. Então é esse que é o grande ponto. A apostasia é um falso ensino, um falso evangelho, algo que não está escrito, algo que está indo além. Veja só, é a desculpa, né, que daqueles que não tem conhecimento. Veja só, não, mas está implícito, mas não é assim. Sempre tem alguma desculpa. A Bíblia não tem isso. É ou não é? Então, é esse ponto aqui que é a apostasia, tá? Vamos continuar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 a 8. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Se na época de Paulo o mistério da justiça operava, imagine hoje. Você vê aí várias pessoas que se dizem isso, se dizem aquilo, porque são aquilo, porque tem não sei o quê. A pessoa diz que é tudo. Parece um Power Ranger, um super-herói, um ser supremo. Porque eu nunca vi. Aí prego heresia, prego errado, enganam o povo com falsas esperanças, falsas palavras. Muita gente sincera com Deus segue falsos profetas, falsas profetisas, seguindo livros que não é para seguir. Ah, mas tem outro livro que não é a Bíblia. Tem essa. Não, não é para seguir. Bíblia na Bíblia. Ah, mas essa pessoa aqui. Não foi. Mesmo que um anjo chegue para alguém, é anátema. Ah, um anjo revelou. Mentira do diabo.
As pessoas não compreenderam ainda isso. Pessoas sinceras. Se na época de Paulo já tinha injustiça, imagine hoje, essa injustiça está enorme. Então a pessoa sincera está seguindo uma pessoa apostatada. Ou seja, uma pessoa que não segue a doutrina, uma pessoa que não segue o que está escrito e vai além do que está escrito. O maior exemplo da apostasia que tem é a Trindade. Quem defendeu a Trindade? Idólatras. Idólatras. Eu estava vendo um vídeo numa rede social, aí o rapaz defendendo as ideias de um filósofo de uma determinada denominação religiosa. Aí eu falei, como é que eu vou seguir um filósofo dessa denominada placa religiosa se ele seguir coisas que não está escrito? Como é que eu vou seguir alguém que seguir coisas que não está escrito? Que tipo de entendedor bíblico é esse? Não existe. Eu não posso defender uma coisa que não está nem na Bíblia, nem que a Bíblia defende. E quando a Bíblia defende, é um versículo que está traduzido errado ou uma forçação de barra. Ou um veja só, peraí, não. É complicado. Uma situação muito complicada. Quem é responsável pela apostasia? Segundo Tessalonicenses 2, 9 a 11. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. É uma pessoa que se diz ungido, que se diz de Deus, que Deus revelou, que Deus mostrou, que Deus fez tudo, segundo a ideia dela. Mas não pesquisou se na Bíblia era correto, não pesquisou se o que ela prega está de acordo com as Escrituras. Aí vem, tem poder, sinais, prodígio, mas tudo do diabo, tudo de mentira. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Isso aqui é importante. Sabe que tem pessoas que a gente abre a Bíblia, explica a Bíblia, mostra a Bíblia, ensina, e ela não consegue entender? Porque ela não tem amor na verdade, irmão. Ela tem amor na placa onde ela está. Ah, mas eu cresci aqui dentro. Não, mas desde pequeno eu estou aqui, eu sou. Ela não tem amor à verdade, ela tem amor onde ela está. Então, muitas pessoas boas, muitas pessoas sinceras, muitas pessoas legais, íntegras, corretas, com seus defeitos, todo mundo temos, pessoas que Deus quer salvar, mas elas não estão no amor na Bíblia. Essa é a verdade. Eles estão com amor numa ideia, eles estão com amor num local, eles estão com amor em qualquer outra coisa. Então isso é muito complicado. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Olha só, muitas pessoas não serão salvas porque elas preferem a mentira do que está escrito. Quantas vezes eu conversei com vários cristãos legais, tranquilos, honestos, íntegros, gente boas, vários. A maioria fala assim, Leone, isso aqui eu vou dar uma pesquisada, isso aqui realmente é bíblico. Outros falam, cada um tem sua verdade. Eu fico triste. Por quê? Porque não existe a minha verdade, a verdade de mais ninguém. Só existe a verdade de Deus. Ela é absoluta. A verdade não é relativa. Então, se a pessoa não crê na verdade de Deus, ela vai crer na mentira, achando que é a verdade. Essa é a minha preocupação que trago aos irmãos. Essa é a preocupação. Aqui no canal, eu nunca vou trazer para vocês venda de produto, venda de curso. Eu não peço like, não peço nada. Você não vê eu pedindo. E o canal nunca será monetizado. Por quê? Porque a verdade é de graça. Jesus pregou de graça. Eu prego de graça. Eu trabalho de domingo a sexta até 18 horas. E pós-pôr do sol do sábado, eu também trabalho. Eu guardo o sábado. Eu cumpro o quarto mandamento. Mas eu não vou deixar monetizar o canal, porque é de graça. Aí como é que tem pessoas que são pregadores do evangelho e vivem de canais de YouTube para viver do evangelho? Mas não é viver uma vida simples, estou falando de vida luxuosa. Carros do ano, mansão, e Deus condena, né, a ostentação. Deus condena, somente para líderes. Vou dar um exemplo. Os levitas, eles não tinham herança. Os levitas eram uma tribo 100% para trabalhar para Deus. Eles não tinham nem herança. E hoje o pregador, muitas vezes, que distorce a Bíblia, que está na apostasia, às vezes sabendo ou não sabendo,
tem muita condição financeira porque fica pregando errado sobre o dízimo e vem dar entrevista, pobreza do diabo. Aí complica. Agora as características dos apóstatas, né? Vamos ver essas características. 1 Coríntios 6, versículos de 8 a 10 dizem assim, versículo 8, mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Quantas pessoas que se dizem irmãos não fizeram dano contra a gente? Nos perseguiram, nos difamaram, nos caluniaram, por inveja, ou por não concordar com alguma coisa, e se diz ungido. Apóstata. Versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem faz isso diante de Deus é injusto. É injusto. Descumpre o nono mandamento. Falso testemunho contra seu irmão. Aí a pessoa se acha ungida, porque vai todos os cultos, porque tem cargo, porque faz isso, porque faz isso. Irmão, é como dizia meu pai, grandes coisas. Pai, eu tirei 10, grandes coisas. Tu é estudante, tu tem que tirar 10. A mesma coisa é do espiritual. Eu sou fiel à minha esposa. Grandes coisas, você é filho de Deus, você tem que ser. Você tem que ser fiel à sua esposa. Eu não tenho outros deuses diante de Deus. Grandes coisas, a sua obrigação como cristão é obedecer. Isso não é mérito. Você obedece, graças a Deus por isso, continue no caminho correto. Mas se achar melhor que os outros, apostatou. O orgulho, o mesmo erro de Satanás está em muitos cristãos hoje. O orgulho é soberba. Sejamos humildes, irmãos. 10. Não erreis, nem fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Herdarão o reino de Deus. Então, percebemos aqui que muitos cristãos, infelizmente, não foram libertos. Por quê? Porque segue a apostasia, segue a falsa doutrina. Culto de libertação. Quem liberta não é culto, é Deus em Cristo que liberta pela sã doutrina. Se você está sendo ensinado errado, você não vai se libertar. Por quê? Porque você não conhece nem a quem você está servindo. Pessoas não estão lendo a Bíblia, pessoas não estão. E quando lê, vou dar um exemplo para os irmãos. Chegou um aluno meu, professor, eu li a Bíblia em um ano. Puxa, parabéns. O que você aprendeu? O maior erro do inimigo foi inventar essa leitura bíblica de um ano. Mas eu li a Bíblia. Ler Bíblia não quer dizer que aprendeu. Ler Bíblia não quer dizer que estudou. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia ele não é um gibi, irmãos. Você tem que estudar a Bíblia com seriedade. Você tem que estudar a Bíblia para descobrir o espiritual, não é ler por ler. Até mesmo nisso as igrejas estão fazendo apostasia e não percebem. É uma coisa muito pesada. Eu conversei uma vez com uma moça. Eu fiz curso de teologia específico para tal tema. Puxa, eu fiquei maravilhado. Nem eu sabia que tinha isso. Eu cheguei para ela e fiz uma pergunta básica. Ela falou, não sei. Mas tu não fez curso? Por quê? Porque não estão aprendendo a Bíblia. Estão aprendendo o que a igreja A pensa, o que a igreja B pensa, eles estão aprendendo o que a denominação religiosa deles acredita. Eles não estão aprendendo a verdade. Claro, dentro de todas as denominações religiosas, há um pouco de verdade? Há. Não podemos ser injustos, tem muita verdade. Mas, infelizmente, muitas dessa verdade tem muita apostasia junto. Dízimo sendo dinheiro, é uma apostasia. Que 99% faz. Entende? Galatas 5, 15 e 16. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Concupiscência e cobiça. O que está dizendo aqui? Em muitos ambientes de trabalho, um quer puxar o tapete do outro. Eu estou falando de cristãos, ambientes que têm cristãos trabalhando, né? Um quer puxar o tapete do outro, um quer ser melhor que o outro. Isso é uma aposta. Não está de acordo com o corpo de Cristo, não está ligado em Cristo, não está ligado na figueira. Não está ligado. Está ligado a outra coisa, mas em Deus não está. Gálatas 5:26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. É isso que acontece hoje.
Infelizmente, nós vemos, eu vejo, porque as pessoas vêm desabafar comigo. Ah, lá onde eu congrego é um tentando puxar o tapete do outro para ser líder. Irmão, isso é a igreja do diabo. E as pessoas não estão enxergando. Igreja de apostatados. E as pessoas não estão percebendo, as pessoas só querem o status. Não querem pro evangelho. Que para você ter uma ideia, eu, na época, eu congregava numa denominação religiosa que o líder lá, sei lá, 22, 23 anos, para mim isso é um adulto, né? Começou a namorar uma moça de 14, 15, 16, nem sei da idade de cabeça. Aí eu fui falar com a liderança. Isso não pode. Isso é errado. O que foi que fizeram? Defenderam o cara e comigo me tiraram dos cargos que eu tinha. Falei, ué, mas isso não pode. Aí eu fui conversar com ele, mas eu sou o líder. Eu sou o líder. Quem manda sou eu. Ele falando para mim. Eu fui conversar com o rapaz, ele é líder. Aí eu falei para ele, eu não tô onde Jesus não tá. Eu não tô. Pode me tirar à vontade. Eu não tô nem aí. Isso já faz muito tempo, não é recente. Para você ver o nível da situação. Eu tô falando de cristãos. Cristãos. É muito complicada essa situação. É muito complicado. Então, essa panelinha dentro da igreja, esse grupinho que quer manter o controle e o poder, né, faz essas coisas. Complicado. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. O adultério é sexo fora do casamento. A fornicação, ela tem várias ideias. Do grego, né, a palavra fornicação vem de fornos, que ela significa orgia, tá? Impureza é o que é impuro. Ah, mas o que que a Bíblia diz que é impureza? Primeiro, comer animais imundos. Você fica impuro. Porco, peixe de couro. Muitas pessoas não sabem disso. E outros animais. Levítico 11 ou Deuteronômio 14, você pode ler em casa. Lascívia, sensualidade. Quantos cristãos, homens e mulheres, independente da idade, não sei também, eu não pesquiso, mas quantos deve ter aí, uns mostrando músculo, né? Tem muito homem que gosta de ficar se exibindo com o braço, né? E muitas meninas praticamente sem camisa, sem blusa, só de biquíni. Isso é lascívia. Quantas pessoas hoje se diz cristãs e as fotos que posta, meu Deus do céu. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões e heresias. Idolatria. Segue mais qualquer coisa do que a Deus. Feitiçaria. Ah, mas a igreja não pratica feitiçaria. Será? Adivinha onde está? É feitiçaria. Adivinha onde eu estava? Feitiçaria. Inimizades, né? Pessoa que não consegue ser amigo de ninguém, pessoa que destrói a amizade dos outros. Contenda, isso aqui nem se fala, né? Gente para procurar confusão nas igrejas está lotado. Ciúme, olha o ciumento aí, cuidado. Ira, né? Pessoa que sempre resolve tudo na ignorância, na base da brutalidade, é irado, né? É colérico. Pelejas, dissensões. Pelejas e dissensões, o que que é? Grupinho dentro da igreja. Uma vez eu soube de um caso de uma determinada denominação religiosa que uma certa família não queria largar da liderança da igreja. Apostatados. É isso. Entendeu? A gente vê aí várias igrejas tendo esses escândalos. Ah, eu não, é só a minha família, eu vou botar meu filho, eu vou botar isso, eu não aceito. É apostatado, você está seguindo o apostatado. Ele não está preocupado com salvação, ele não sabe espiritual, é carnal. O pai dele é o diabo. A própria Bíblia fala. Heresias, meu Deus do céu. Dízimo é dinheiro, labachuras é Espírito Santo, trindade, que mais? Pastora. Isso que eu me lembro agora. Ministério de dança na igreja, aquele vídeo foi difícil. Deixa eu ver outro aqui. Que eu me lembro, é muita heresia, muita coisa. Fogueira santa, sacrifício não sei do que. E aí vai, aí vai, aí vai. É muita coisa. Cada dia mais os apóstolos me superam. Porque se eu fosse fazer um vídeo de todas as heresias, eu ia fazer, sabe Deus quantos? 21. Inveja.
Quantas pessoas dentro da igreja têm inveja da gente, né? Homicídios. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia diz que se tu odeia, tu já é assassino. 1 João 3,15. Bebedices, né? Ah, eu só vou beber aqui um pouco assim, 2 dedinhos assim de alguma coisa aqui, né? A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo não consome bebida alcoólica, né? Glutonarias, né? Cuidado com que você não exagere para comer e coisas semelhantes a estas. Então, para você ver que é muita coisa, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É apóstata, não está ligado ao corpo de Cristo. Quem segue a apóstata também é um apóstata e ambos perdem a salvação. A situação é muito séria. 1 Timóteo 6, 3-5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não confirma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, contenda, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, aparta-te dos tais. Essa sã doutrina é aquelas pessoas ou aquelas placas de igreja. Ah, essa pessoa aqui é profeta, profetiza e escreveu do que está além da Bíblia. Maldição, não é para seguir. Ah, tem outro livro aqui que é a Bíblia, não sei de onde. Maldição, não é para seguir. E os líderes invejosos, têm contendas, blasfemos, ruins suspeitas, todo mundo que defende isso. Corruptos de entendimento. Tu pode abrir a Bíblia para ele, mostrar a Bíblia, não, isso aqui não é assim, não, mas veja só, não, mas é sempre um não mais, um veja só. É isso. Privados da verdade. A parte dos tais. É isso que eu faço. Eu trato bem, converso, tranquilo, mas amiguinho, fica aí. Nice. Pronto. E qual é a ideia deles? Ganho da piedade. Ganho lhe enganando que dízimo é dinheiro. Né? Dízimo é alimento. 2 Timóteo 3, 1-3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Realmente. Hoje, para pregar a verdade, é muito complicado, porque sempre tem um veja só. Isso que não fala mal de mim por aí que eu não estou sabendo. Porque uma vez eu fiquei sabendo que uma certa missão religiosa aí só me chamou de santo. E eu tenho áudios comprovando o que eu estou falando. Eu tenho provas, tá? Então é muito complicado. E se dizem salvos, né? Ah, você está julgando. Eu não estou julgando. Pelos frutos os conhecereis, pelas ações eu sei quem são. Se eu estudo a Bíblia, eu conheço a Bíblia, eu sei o que é certo e errado, e eu largo de mão o meu ego, eu largo de mão a minha vontade e sigo a Cristo, eu sou cristão. Acabou. Se eu sigo a minha vontade, se eu sigo a carne, eu não sigo a Cristo. Ou eu me arrependo, ou eu caio do lago de fogo. Simples assim. 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, egocêntricos, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos e profanos. Eu tenho uns alunos, umas alunas, que se o pastor deles fosse conversar comigo, a boca suja daqueles meninos, meu Deus do céu, eu falo abertamente aqui, não vou citar nomes, mas é o que eu vejo. Muitas pessoas cristãs falam palavrões. Uma coisa é a pessoa estar irritada naquele dia, estar estressada, é um caso isolado, a pessoa está no auge, é diferente. A pessoa chegou no limite dela, está extravasando. Outra coisa é a pessoa estar de boa e toda usar como vírgula essas palavras torpes. É complicado, né? Aí vamos lá. Egocêntricos, só pensam em dinheiro, arrogantes, soberbos. O que é blasfemos? Blasfemo contra Deus. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a Bíblia aqui. Eu vou abrir a Bíblia no meu celular para ser mais rápido nesse exemplo aqui. Né? Vou pegar aqui Mateus 5:17. Não penseis, vou mostrar aqui aos irmãos, né, o versículo, Mateus 5:17. Não penseis que vi abolir a lei e os profetas. Não vi abolir, mas cumprir. Jesus disse isso. Pronto, é bíblico. Não, mas veja só, porque ele disse, quando começa o veja só, blasfemou contra Deus. Toda vez que alguém é contrário à Bíblia, ele chama Deus e Jesus de mentirosos.
Blasfêmia contra o Espírito Santo é você não aceitar o que está escrito. Blasfêmia. Desobediência aos pais. Isso aqui tá minado de gente, né? Muito cristão aí que eu tenho, meu Deus do céu, né? Ingratos, muita gente ingrata, né? Profanos, profana. Pessoa tá dentro da igreja, em vez de assistir a pregação, tá jogando celular, tá dentro do templo vendo vídeo, tá dentro do templo conversando, na hora da pregação, tá profanando. É impressionante. 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Isso aqui, eu fui muito vítima de calúnia. Intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Deleites é prazeres, né? 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-se. É o que eu faço. O que é isso? A pessoa tem aparência de cristão, tem aparência de ser um cara de Deus, tem aparência de ser um cara ungido, mas na prática só é aparência. Não sabe nada do evangelho, não conhece a Bíblia, faz tudo ao contrário. Ah, mas só Jesus é perfeito, eu sou pecador. Aí põe desculpa que ele é pecador, mas ele esquece que nós, quando aceitamos Jesus, temos novidade de vida. Ele esquece que quando nós aceitamos Jesus, nós não temos que viver na carne. Ele esquece que quando nós aceitamos Jesus, temos que pedir o Espírito, para o Espírito nos afastar de tudo aquilo que não pertence a Deus nem Sua palavra. Isso ninguém prega aí fora. 90% não prega. Aí é difícil. Por isso que Paulo fala: aquele que roubava, não roube mais. Evita o pecado, deixe o pecado. 6. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias cobiças. Quantos líderes religiosos aí estão traindo as suas esposas ou seus cônjuges com terceiras? Tá aí, olha. Tá aí. Eu não sei quantos, mas de vez em quando tem um escândalo aí que aparece. 2 Timóteo 3,7. Isso aqui é importante. Olha o que é um apóstata. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque ele está apostatado. Ele não segue o que está escrito. Ele não segue o que é para seguir. Ele inventa, ele segue a heresia. Então, como é que uma pessoa que segue heresia, segue tudo isso, ele vai seguir a Deus? Não tem como, irmãos. É impossível. Por isso que existem pessoas que quanto mais você prega, quanto mais você ensina, mais um veja só aparece. Não, mas não, é sempre isso. Você já sabe que ele está longe da verdade. Vamos para a próxima. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4 dizem assim: Porque virá tempo que não suportarão a sua doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias cobiças, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Está aqui, ó. Tem pessoas que você vai pregar, vai ensinar, ela não quer saber. Não, não, mas o meu pastor disse, o meu pastor disse. Meu pastor é Jesus Cristo, não é nem um ser humano, não. E as pessoas não entendem. Elas não conseguem entender. Aí seguem apostatados, seguem falsos profetas, acham que eles têm a verdade, acham que eles estão pregando a verdade, e muitos vão se perder. Muitos saem da igreja quando se revoltam, né? Isso é muito complicado. 2 Pedro 2, de 9 a 11. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Então aqui percebemos que Deus, ele livra os seus da tentação. Ou seja, eles raramente caem em pecado. Aqueles que acham que podem pecar deliberadamente, o que acontece? São castigados. 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em cobiças da imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Nem os anjos, vamos colocar o termo popular, são doidos o suficiente para blasfemar contra Deus. Mas o ser humano apostatado blasfema. Olha o nível dessa informação. O nível dessa informação. Segundo Pedro 2, 12 a 14. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza,
feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. É exatamente isso. Eles não entendem a verdade, não entendem o espiritual, não entendem a Bíblia e estão simplesmente blasfemando, fazendo piada, fazendo chacota. A pessoa está abrindo e pregando a verdade na verdade, aí começa a falar um monte de coisa, a difamar, né? Teve uns que já me chamaram até de inimigo. Fui conversar com um rapaz de uma determinada denominação religiosa, o cara se dizia pregador. Ele foi fazer uma pregação, eu estava vendo o vídeo, e ele falou uma coisa que não está escrito. Aí eu perguntei, de onde o senhor tirou essa informação? O cara me bloqueou. É isso aqui, ó. Não aceita ser questionado. É complicado. 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Isso aqui são os que são apostatados. Os líderes, pregando heresia. Tem uns, né? Um anjo apareceu aqui com um coque de samurai. Eu vi um vídeo, meu Deus do céu. Eu não sei se eu acho graça ou se eu choro vendo um vídeo desse. Porque como é que tem gente que cai? Tudo bem que existem mentiras mais difíceis, né, para a gente encontrar, mas tem umas que é na cara. Aí voltamos lá. Mestres segundo a sua cobiça. Muitos buscam a Deus hoje pelo dinheiro. Acham que Deus é um Silvio Santos. Acham que Deus é um gênio da lâmpada mágica, né? Que Deus é um apostador, banqueiro. É isso. 14. Tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Pronto. O líder apostatado é um filho da maldição, um filho do diabo. E quem seguir, como diz o versículo 13, perdeu a salvação. 2 Pedro 2, 15 a 17. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que é isso? Tem gente que deixou de pregar o real evangelho pelo dinheiro. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. 16. Mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, pelos quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Pesado, né? Muito pesado. 2 Pedro 2, 18 a 20. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam as cobiças da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Olha o que está dizendo aqui. Né? Eles são arrogantes, eles se enchem da cobiça da carne, fazem dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, tinham pessoas que estavam começando a seguir a verdade, começando a se afastar daqueles que pregam errado, mas eles têm tanta lábia, lábia é coisa do diabo, Deus é unção e o diabo é lábia. E eles acabaram o quê? Voltando para onde estavam. Por isso, o versículo 20 diz assim: Portanto, se, depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez ouvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Lembra lá do que sai um demônio e volta a sete? Aqui, ó. 2 Pedro 2, 21 a 22. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojador da lama, ou de lama. Muito pesado, né, irmãos? Qual o fim dos apóstatas e daqueles que seguem os apóstolos? Mateus 7, 21 a 23. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Quando Jesus voltar.
Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo? Aqueles que não têm a veste de justiça, ou seja, quem não tem a veste de justiça, que não guarda o mandamento, não guarda a doutrina. Não conheço, pode ir embora. E quem segue esses caras perderão a salvação. Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos. O que é mentirosos? Aqueles que pregam errado. Não é somente quem mente, mentira no dia a dia. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Apocalipse 21, 27 especifica melhor isso. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira. Cometer animais imundos e abominação. Comer animais imundos é abominação diante de Deus. Mentiras são as falsas doutrinas. Não segue o mandamento, não segue o estatuto. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, meus irmãos, que possamos ter aprendido muito sobre esse tema. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.